Atos, capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamo-nos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores,
ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e de outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo herdarem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo.
Capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque, acendendo uma grande fogueira, recolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando 1 dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, rogaram-nos que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, saíram-nos ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos eles, disse-lhes: homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque, pela esperança de Israel, estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram:
nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até à tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo: Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos, capítulos 27 e 28. Agora que Paulo está restabelecido e a sua coragem reanimada pela graça, mostra-se na sua viagem senhor da situação. É ele quem dá conselho, seguindo as comunicações que recebe de Deus. É ele quem encoraja, quem atua, sempre da parte de Deus, no meio de toda a cena. A descrição, plena de vida e de realismo, que Lucas, companheiro do apóstolo, nos dá dessa viagem, não carece de ser assinalada. Ela é um admirável quadro vivo de toda a cena. O que nos importa é ver nesta narrativa o que Paulo representou, quer no meio da falsa confiança, quer no meio da aflição da equipagem. Em Malta reencontramo-lo exercendo seu habitual poder no meio do povo bárbaro da ilha. Reconhecemos que Deus continua com o seu servo. No entanto, a evangelização não aparece na descrição da estadia de Paulo em Malta, nem na da sua viagem. Depois do apóstolo ter desembarcado na Itália, vemo-lo mergulhado em tristeza, mas o afeto dos irmãos encoraja-o e reanima-o. Vai até Roma, onde permanece 2 anos, numa casa que alugou sob a guarda de um soldado. O governador romano na Judéia tinha, provavelmente, feito saber que as acusações apresentadas contra Paulo eram apenas fruto da inveja e do ódio dos judeus, porque, em toda a viagem, usam da máxima delicadeza para com ele. Por outro lado,
não podemos esquecer que ele era romano. Chegado a Roma, o apóstolo convoca os judeus. E aqui, pela última vez, é-nos apresentado o estado espiritual deles, assim como o julgamento suspenso sobre as suas cabeças, desde que a profecia, que se ligava mais particularmente à casa de Davi e a Judá, fora proferida por Isaías e tivera a sua aplicação ao povo, segundo o testemunho do Senhor Jesus, quando ele estava neste mundo, porque eles o tinham rejeitado. Julgamento cuja execução e paciência de Deus tinha suspendido, até que o testemunho do Espírito Santo fosse também rejeitado. Esse julgamento é recordado aqui por Paulo, no fim da parte histórica do Novo Testamento. O testemunho do apóstolo é a declaração solene do estado definitivo dos judeus, pelo enviado da graça soberana, estado que deve permanecer até que Deus intervenha em poder para lhes dar o arrependimento, para os libertar e para se glorificar neles segundo a graça. Já assinalamos o caráter de Atos, que sobressai aqui de maneira clara e surpreendente. Vemos ali o pôr de lado dos judeus, ou antes, e mais rigorosamente falando, o povo auto-separando-se pela rejeição do testemunho e da obra de Deus. Colocam-se fora de tudo aquilo que Deus estabelece. Não querem segui-lo no progresso dos caminhos da sua graça, e por isso são deixados para trás, sem Deus e sem comunicação presente com Ele. A sua palavra permanece eternamente, assim como a sua misericórdia, mas os judeus são substituídos por outros, que tomam o lugar da relação positiva e atual com Deus. Individualmente, eles podem entrar nessa outra esfera e em outro pé, mas Israel desaparece e por um tempo apaga-se da vista de Deus. É isto que nos é patenteado nos Atos. No princípio da obra, a paciência de Deus atua para com os judeus na pregação do Evangelho e a missão apostólica. Mas a hostilidade deles vai se desenvolvendo pouco a pouco, chegando ao seu cúmulo no caso de Estevão. Paulo é suscitado como testemunha, na sua própria pessoa, porque era de Israel, da graça para com eles, pelo menos no chamamento de um remanescente eleito. Mas Paulo introduz, em relação com o Cristo celeste, algo inteiramente novo como doutrina, a saber, a Igreja, corpo de Cristo no céu, a Igreja abolindo toda a distinção entre judeu e gentio, considerados quer como pecadores, quer como tendo seu lugar na unidade desse corpo. Para conservar a unidade e a relação com as promessas, o desenvolvimento dessa doutrina liga-se, historicamente, ao que tinha sido estabelecido em Jerusalém. Mas em si, como doutrina, a Igreja era uma coisa escondida em Deus desde todos os séculos, tendo estado nos desígnios da graça antes que o mundo existisse. A hostilidade dos judeus contra esta verdade não foi jamais desmentida. Tudo puseram em jogo para excitar os gentios contra aqueles que propagavam a doutrina e para impedir a formação da própria Igreja. Mas Deus, tendo agido com uma paciência e uma graça perfeitas até o fim, substitui enfim os judeus pela Igreja, como sendo esta a sua casa, e o vaso das suas promessas sobre a terra, fazendo dessa Igreja sua habitação pelo Espírito.
Os judeus são postos de lado como povo, mas, infelizmente, o seu espírito não tardou a apoderar-se da própria igreja. A igreja é revelada, e a doutrina clara e positiva de que não há nenhuma diferença entre judeus e gentios, todos sendo, por natureza, filhos da ira, é que os seus privilégios, enquanto membros de um só corpo, são comuns e iguais, constitui a base de toda a relação com Deus de uma alma em que encontre a fé. Esta é a doutrina do apóstolo na sua epístola aos Romanos e na epístola aos Efésios. Em Romanos encontramos a posição pessoal, em Efésios encontramos a posição como corpo. Ao mesmo tempo, o dom da vida eterna, como prometida ainda antes que o mundo existisse, pôs em evidência, pela regeneração, o começo de uma nova existência, tendo um caráter divino e a participação numa justiça divina. A palavra regeneração não se aplica nas Escrituras ao novo nascimento. É uma mudança de posição em nós, reportando-nos ao fato de que estamos mortos em Cristo e à ressurreição. Encontramos esta expressão duas vezes, em Mateus 19, 28, onde se trata do reino futuro de Cristo. E em Tito 3, 5, onde se trata da lavagem ou batismo da regeneração, como sendo em tipo o que nos tira do estado do primeiro Adão, para nos introduzir no estado cristão, distinguindo-o da renovação do Espírito Santo. O poder da vida divina e a excelência da justiça divina estão reunidos na nossa ressurreição com Cristo, e pela qual, tendo sido perdoados os nossos pecados, somos colocados diante de Deus como Cristo, que é ao mesmo tempo a nossa vida e a nossa justiça. Esta vida manifesta-se em conformidade com a marcha de Cristo sobre a terra. Ele deixou-nos um exemplo para que nós andássemos segundo ele andou. É a vida divina manifestada no homem, em Cristo como objeto e em nós como testemunho. A cruz de Cristo é a base e o centro fundamental de todas as verdades que se ligam às relações do homem com Deus. As relações de Deus com o homem, tal como ele era. A responsabilidade deste, a graça, a expiação, o fim da vida do homem, no que respeita à relação com o pecado, a lei e o mundo. A abolição do pecado pela morte de Cristo e suas consequências em nós. Todas essas coisas são demonstradas ou cumpridas na cruz. Elas dão lugar, pelo poder de vida que estava em Jesus, que sobre essa cruz glorificou perfeitamente a Deus, a esta nova existência em que Jesus entrou como homem junto do Pai, para a glória do qual, assim como pelo seu próprio poder divino e pela energia do Espírito Santo foi ressuscitado. Esta nova existência de Cristo e da Igreja não impede que, quando a Igreja estiver completa e tiver sido arrebatada ao céu, Deus retome os seus caminhos em governo com os judeus sobre a terra. É o que ele fará, segundo as suas promessas anunciadas pelos profetas. É também o que o apóstolo explica na sua epístola aos Romanos, mas esse assunto pertence ao estudo dessa epístola. O Apocalipse mostra-nos os caminhos de Deus em julgamento para com os gentios, na mesma época,
do mesmo modo que outras passagens das epístolas que se reportam à vinda de Jesus. Mostra-nos mesmo os caminhos de Deus no seu governo do mundo em geral, do princípio ao fim, com as necessárias advertências para a Igreja, quando os tempos da incredulidade começam a despontar e a desenvolver-se moralmente na ruína da Igreja, considerada como testemunha de Deus no mundo. Conduzido a Roma, o apóstolo declara, logo a seguir a manifestação da incredulidade entre os judeus, assinalada mais acima, que a salvação de Deus é enviada aos gentios, e permanece 2 anos inteiros na casa que tinha alugado, recebendo ali todos os que vinham ter com ele, porque ele não podia deslocar-se, visto ser prisioneiro, anunciando-lhes com toda a ousadia o reino de Deus e o que dizia respeito ao Senhor Jesus, ninguém o impedindo de o fazer. Capítulo 28, de 30 a 31. Termina aqui a história desse precioso servo de Deus, amado e honrado pelo seu Senhor, prisioneiro nessa Roma, que, cabeça do Quarto Império, devia ser a sede da oposição à verdade e aos gentios, da oposição ao reino e à glória de Cristo, como Jerusalém é a sede da oposição entre os judeus. O tempo para a plena revelação dessa oposição não chegou ainda, mas o ministro da Igreja e do Evangelho da Glória é prisioneiro em Roma. É assim que Roma começa a sua história em relação com o Evangelho que o apóstolo pregou. No entanto, Deus estava com o seu servo. Fim dos estudos sobre Atos dos Apóstolos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.